Que você não precisa. Pontualmente 12 horas, estamos de volta aqui na nossa 610, o nosso Sintonia, nesta terça-feira. E é um prazer muito grande que eu estou recebendo de volta. Agora eu acho que é pela primeira vez no Face, não é isso? Sim, com certeza. Doutora Raquel Schwab, bem-vinda. Muito obrigado, um bom dia. Apesar de você ser magrinha, caber no vídeo, porque o Facebook só deixa a gente filmar de comprido assim. Então, tá. Quando eu abri outro dia assim, tava de cabeça, aí não vai dar jeito. Tá bom, certo. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer mesmo. Endocrinologista, bam no assunto de diabetes e tudo mais. A pergunta que eu falei aqui, brinquei, fiz uma brincadeira, mas é uma pergunta séria. O que é que está acontecendo que a gente observa em matérias, em reportagens, em pesquisas, que a população mundial está ficando mais diabética? O que é que está acontecendo, doutora? Bom, isso é uma pergunta que está na cabeça de toda a rede de saúde, não é? Mas, com certeza, isso, ano passado, em 2016, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta sobre a importância e a gravidade dessa escalada do diabetes na população mundial. Para vocês terem uma ideia, em 34 anos houve um aumento de 8 vezes o número de diabetes no mundo. A OMS publicou ano passado que no mundo nós já temos 422 milhões de pessoas diabéticas, sendo que 16 milhões no Brasil. A Anvisa, aqui no Brasil, os últimos dados que a gente tem são de 2012, 14, estavam dando 12 milhões. A OMS, ano passado, já deu 16 milhões. Então, isso dá 8,1% da população brasileira. Criança pode ficar diabética? Sim. E o que está muito assustando todo mundo justamente é porque a doença está aparecendo cada vez mais cedo. Porque existe o diabetes que é próprio das crianças, que é o diabetes tipo 1, que é um diabetes que está muito relacionado à imunidade, a uma coisa que a pessoa veio com ela, não é? A sua carga não é bem uma hereditariedade, mas é uma doença autoimune, é uma doença da criança e do jovem, do adolescente. Mas nesses últimos 15 anos, a gente está vendo o aumento do diabetes tipo 2, o diabetes adulto, tipo adulto, na população jovem. O tipo 1 é que toma insulina ou o tipo 2 que toma insulina? O tipo 1 é o que é dependente de insulina sempre, e o tipo 2, na sua grande maioria das vezes, ele está muito relacionado à obesidade, e isso responde à tua pergunta. Essa escalada com certeza teve a ver com a epidemia de obesidade que a gente está vivendo. Ou seja, comida, alimentação e hábito de vida sedentário. Exato. Seja, uma alimentação gordurosa, fast foods da vida, isso, sanduíches, refrigerantes. Não é que as pessoas dizem, não, eu não como doce, mas toma um monte de refrigerante. Você sabe que a mãe de uma amiga nossa, inclusive, que ela tinha muita queda de açúcar, né? Era uma senhora, mas ela era diabética e tal, e tinha hipoglicemia. E ela já sabia, quando vinha aquele mal-estar, que ela sabia que o açúcar dela estava caindo. Daí já corria para o refrigerante. Isso é um veneno. Isso pode acontecer, mas a gente primeiro lança a mão de uma fruta, lança a mão da refeição, porque a maioria dos pacientes que fazem uso de insulina e tem esse sintoma de queda de açúcar, primeiro eles têm que se perguntar se tá na hora de comer? Passou da hora de comer? Então, por exemplo, assim, é perto do meio-dia, não precisa comer nada doce. Adianta um pouquinho o seu almoço. Não é? Come o caldinho de feijão que já está pronto. Já dá. E que isso já melhor. É porque a quantidade de açúcar na Coca-Cola é uma coisa absurda. É imensa, claro. Não é? Açúcar, conservantes, bom. Os refrigerantes. Conservantes, corantes. Usei. Agora, como é que nós temos que fazer? Porque isso tudo está ligado. A indústria está ligada, a produção está ligada, a economia, finanças e tudo. Quanto mais a população come, mas pode comer uma comida saudável. Exatamente. Eu acho assim que isso, claro, que os pacientes que já têm diagnóstico, os pacientes doentes, por exemplo,
os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos, eles têm algumas restrições alimentares, não é? Mas a população em geral tem que ter bom senso. Aquilo que a gente aprendeu com a avó da gente, né? Se a gente comer de tudo um pouco, tudo bem. Não é? O que não pode é, e isso eu vejo que isso é um problema das famílias hoje. Ah, mas eu não tenho tempo. A mamãe não tem tempo de fazer uma comidinha. Gente, se organize. Não é? Todo mundo vai ao supermercado, vai à feira em algum momento da sua semana. Né? Tira lá meia hora, lava os legumes, lava as verduras, seca, bota nos potinhos, põe na geladeira, separa. Não é? Chega. Faz. É muito simples fazer uma sopa. Hoje é incrível, mas as mamães não sabem. Mas como faz sopa? Diga como faz sopa. Pega batata, cenoura, né, uma cebolinha, uma couve. É tão fácil, né? É tão fácil, né? É fácil. Tem livro de receita, até no Google. O Google ensina. Exato, o Google ensina a fazer sopa. Pergunta. Doutora Raquel, me conte uma coisa. E essa coisa de hormônio na alimentação? O hormônio está ligado ao diabetes e tem realmente hormônios na nossa alimentação e que podem influenciar no diabetes ou não? Olha, na verdade, claro que existem muitos hormônios, principalmente nas carnes, não é? A gente sabe que isso é uma coisa que tem uma legislação e a legislação não é frouxa. O que talvez seja frouxo no Brasil seja a fiscalização. O fiscal. Né? Também, como estamos vendo. Mas o uso abusivo de determinados hormônios, ele não está tão relacionado com ainda não se sabe, mas com o aparecimento de diabetes especificamente. Mas ele está muito relacionado com o aparecimento, por exemplo, nas meninas, de uma certa precocidade sexual que a gente está vendo, não é? E a gente está vendo assim, por exemplo, hoje houve um momento que se fez um uso muito abusivo dos derivados da soja. Foi uma época de moda. Foi uma época de moda. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em congruência com as sociedades mundiais, já há mais ou menos uns 5 anos, fizeram um grande alerta sobre o uso abusivo de soja na população jovem, nas crianças, nos bebês, que isso estava levando a aparecimento de maminha nas meninas muito antes do tempo. É verdade. Eu vejo meninas com 7 anos já tem busto. Então isso foi uma das coisas que foi um alerta mundial. Nesses últimos anos a Sociedade Brasileira de Pediatria... Mas por quê? A soja é que faz mal ou por ser soja transgênica? Porque hoje em dia a gente não sabe onde é que a gente vai achar uma soja. Isso é uma pergunta que a gente não consegue responder. Mas o que a gente sabe? Que na natureza, mesmo a soja natural, assim, a soja que não foi manipulada em laboratório, ela tem uma cadeia de proteína muito parecida com o estrogênio da mulher, que é um hormônio da mulher. Por isso que a isoflavona, que é um derivado da soja, foi muito usado e ainda é muito usado para a sintomatologia dos fogachos da mulher do climatério. É verdade. Então, que era dito assim, é um hormônio natural. É mais ou menos isso. É muito parecido mesmo. Então, tem o estrógeno. É uma cadeia de proteína semelhante ao estrogênio. Por isso que ela melhora os sintomas do climatério. Ela melhora mesmo o fogacho. Durante muito tempo, ainda se achou, por exemplo, que ela pudesse ter alguma ação no osso dessa mulher, que fica mais frágil, mais propenso à osteoporose. Mas isso não foi chancelado pelos trabalhos. Mas a isoflavona, ela melhora os sintomas climatéricos. Agora, o uso abusivo, por exemplo, a troca do leite, que naquele período, há uns 5, 7 anos atrás, havia assim, os pediatras praticamente, muitos eles dizem, não, teve diarreia com leite da vaca, não sei o que, vamos trocar para soja. Então daí foi uma coisa, havia uma exposição excessiva dessas crianças.
Então elas levavam para o coleginho o leitinho, elas tomavam todas as mamadeirinhas com leite de Isso para soja. não dizer que a soja é um componente em quase todos os nossos alimentos Quase manufaturados. todos, exatamente. Então, assim, a soja é ruim? Não, a soja não é ruim. O que é ruim? É essa coisa abusiva, esse uso abusivo, essa exposição abusiva numa idade muito, muito precoce. Então, como eu digo, a gente tem que usar bom senso. Tudo que é demais, gente, não pode ser muito bom. Então, a soja boa, posso dizer assim, para mais adulto, depois que você estiver prontinho, digamos assim, o seu organismo. Exato, e assim, claro, não vai fazer uma alimentação exclusiva. Não é? Esse é que é o grande problema. Porque tem gente que trocou absolutamente. A carne é carne de soja, o leite é leite de soja. Isso tudo tem que ser balanceado. Isso tem que ser visto com um nutricionista, com um médico, com orientação. Porque, Raquel, veja bem, a gente tem aí milhares de anos do ser humano com um tipo de alimentação. Exatamente. Né? E de repente a você flora do intestino muda. Tem uma série de coisas. Agora, a soja é uma proteína ela é um grão, né, que tem um alto valor nutritivo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, dizer assim, não, que é tudo ruim. Não é isso. Não pode, é uma coisa exclusiva. Isso é que não é possível. Aliás, eu acho que tudo na vida. Tudo na vida tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Você não vai virar de uma vez no avesso. Não é possível. Não é possível. Olha, então é isso que as crianças ficaram já com mamas? Com uma certa precocidade sexual, isso é uma coisa que a gente viu e a partir daí começaram a ter os trabalhos e os alertas e hoje, realmente, esses últimos anos deu... Nas meninas e nos meninos ou só nas meninas? É mais nas meninas. Por conta do hormônio. Do hormônio. Mas menino também tem. Porque o menino tem um pouquinho de hormônio feminino também, né? Felizmente, né? Eu brinco assim, doutora Raquel Schwab é endocrinologista e de hormônio é ela que entende. Eu falo assim, nós mulheres nascemos com 2 e chega uma certa idade, a gente fica sem um e ainda fica. Puxa vida, tinha que ser tudo pra gente. Fica ideia. Mas os homens deles também são. Que coisa. Doutora Raquel, me conte uma coisa. Que história é essa da vacina que agora virou... Existe moda neste país, existe gente que vai atrás de moda sem se perguntar, existe uma intenção econômica, muitas vezes as pessoas questionam se há ou se não há. Muito bem, nós estamos no meio de uma campanha de vacinação contra a gripe, olha gente, tem que vacinar. Tem que vacinar. Eu sou a favor vacinar. da vacina hoje em dia. Tem que vacinar, principalmente agora que é essa vacina trivalente. O que acontece muito, as pessoas, os idosos, têm muita dúvida, é assim, eu fiz a vacina e me gripei. Pegou o vírus que não estava na vacina. Exato. A vacina tem 3 vírus. O da H1N1, que é um vírus violento, pode matar, né, que a gente já viu aí, né, naqueles primeiros surtos, há alguns anos atrás. E 2 vírus que eles aumentam muito o risco de pneumonia. Então, nós temos que tomar. Então, tem que se vacinar. Então, tá aí. A partir de 60 anos, população de risco tem que se vacinar. Estou indo lá tomar vacina. Aqui. Agora, e a vacina da diabetes? Agora tem vacina para tudo quanto é coisa. Aí, outro dia, alguém me perguntou, Nilson, você teve todas as doenças de criança? Eu falei, o que você chama? Cachumba, rubéola, catapora, sarampo. A gente ainda teve. Eu tive. Eu também. Eu tive, e minha mãe falava, hoje vai lá já... na casa de fulano que tá com sarampo, você pegar. Pra pegar, isso mesmo. Porque não tinha vacina, né? Não tinha vacina. Agora, graças a Deus, tem. Inclusive, na Europa, tá tendo uma discussão na Itália, que houve um boato, que as vacinas não estavam boas, não sei o quê. Pararam de vacinar as crianças, estão com surto de sarampo na Itália. Surto de sarampo? Gravíssimo, Preocupante. Nós tivemos no ano passado no Nordeste. No Nordeste, surtinho aqui, não tivemos? Nos Estados Unidos também teve, mas por conta que as mães não estavam vacinando seus filhos. Por conta dessa ideia, porque existe uma corrente de que vacina. Eu falo, escute, gente, nós chegamos no ano 2000. No século XXI. No século XXI não é mais a mesma coisa de quando a gente nasceu há 60 anos atrás. Lógico. Né? Então eu acho assim, que tem coisas que a tecnologia veio para auxiliar. E essa visão mesmo sanitária, felizmente, não é? Porque senão, na Idade Média, as pessoas morriam com uma média de 30 anos de idade. Exatamente. Por quê?
Por quê? É uma sujeira, uma coisa de louco. Bom, daí já... Agora, e a vacina da diabetes? Bom, isso existe realmente ou não existe? Isso, infelizmente, Preste foi atenção. uma notícia falsa, né, vinculada por um site que não sei a troco do que as pessoas fazem isso, mas talvez interesses econômicos, não sei. O que existe de real? Era um fake? Era um site falso? Um site, a Sociedade Brasileira de Diabetes fez essa denúncia, mostrou que esse site que vinculou, é um site até que se chama Bem, existe, não sei se ele ainda está no ar, porque existe um que é um site verdadeiro, né, que é um site honesto, tal coisa. E esse site vinculou que a BCG era a vacina que curava o diabetes. Então, isso acho que uns dias atrás, uns 40 dias, talvez. Então, houve uma corrida, inclusive, aos postos. No meu consultório, eu recebi vários telefonemas perguntando por que eu não estava mandando fazer a BCG, o que estava acontecendo com a minha cabeça, né? De certo, eu tinha enlouquecido de vez. Daí, então, claro, fui olhar, fui tentar, tipo, o que está acontecendo, né? Então, o que existe de real? De real, de verdade nisso? Então, em 2016, no segundo semestre, foi liberado numa universidade americana, no estado de Massachusetts, um trabalho que está sendo feito já há muitos anos por uma pesquisadora que há alguns anos está usando a BCG, porque a BCG, na verdade, ela é uma vacina que a gente chama de imunomodulação. Ela age no sistema imunitário, né, e ela teria alguma ação para, digamos, no diabetes tipo 1, não é para o diabetes tipo 2, não é para o diabetes adulto, no diabetes tipo 1. O que acontece no diabetes tipo 1? No diabetes tipo 1, as células imunes do corpo da pessoa reconhecem as células produtoras de insulina, que são as células betas do pâncreas, como não dela. Então, elas vão lá e atacam esse sistema. Perfeito. O sistema imunitário da pessoinha mata as células beta do pâncreas que produz insulina. Então, a linha de pesquisa desses pesquisadores é justamente melhorar a ação da imunidade e fazer com que isso não aconteça, tá? Certo. Através, então, se usaria, são algumas doses de BCG. Isso que você está falando é a pesquisa, dos fulano americanos. Dos americanos. Aham. E ano passado, eu acho que a coisa veio por conta disso, que em 2016 foi liberado um grupo de humanos para testes. Quer dizer, a pesquisa chegou já no nível de teste humano. Exatamente. Então, houve já essa liberação, chancelada pelo FDA, pelos órgãos americanos e internacionais, porque ninguém pode fazer isso se não houver uma chancela. E, obviamente, uma aquiescência total das pessoas que estão se submetendo a isso. Então, o caminho será esse? Não se sabe. Então, isso está em pesquisa, isso está em teste. A BCG não está sendo usada para curar diabetes, nada disso. Há uma pesquisa em andamento. E aqui no Brasil apareceu esse site dizendo que já estava, que já tinha sido, que já estava tudo ok. Muita gente falando, e daí as pessoas todas cura. agora tem cura. Então, assim, é importante que se frise que é para o diabetes tipo 1, que é para o diabetes autoimune, o diabetes das crianças, dos jovens e dos jovens, porque não é só criança que tem diabetes, desenvolve diabetes tipo 1, é mais frequente na idade pré-escolar. Aquela que é dependente da insulina, tá? E isso não tem nada a ver com o diabetes do adulto, tá? Claro que tem muitos adultos que também passam a usar insulina. Então é o seguinte, por enquanto diabetes não tem cura. Por enquanto diabetes não tem cura, que tomar mas tem vacina. controle. Mas cuidar direito, tem controle. Pode viver bem, isso a gente muito vai falando. Mas não é para tomar BCG. Não há nenhuma indicação, até porque essa dose de BCG deve ser uma dose específica, deve ser uma coisa. Eu sei que eles fazem com intervalo de 30 dias, não sei quanta dose, porque é um protocolo. Exatamente, é um protocolo que é desse centro de pesquisa.
Isso não dá. Ô, Raquel, Pra eu todo acho que o mundo. povo está ficando louco, porque saiu na rede social. O que a Ah, gente todo vê, mundo acha. um monte de mentira e de absurdo no WhatsApp, isso, já acha que é. Já e acho que é tá. verdade. Ninguém checa a informação, É. ninguém chega a nenhuma conclusão. Eu só abri o site aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui, a cura da diabetes foi encontrada? Não é verdade. E eles dizem o seguinte: um texto que circula pelas redes sociais diz que uma vacina contra a diabetes já foi anunciada oficialmente. Um outro também, bastante compartilhado na web, lista uma terapia capaz de curar a doença. Não é verdade. A doutora Raquel acabou de falar e a Sociedade Brasileira de Diabetes está falando também. Estão se pronunciando assim quase todos os dias, né? Está tendo alerta, né, da SPD sobre isso. Porque ontem, até conversando sobre isso com um advogado lá em Lorena, ele disse que tem uma ação, que entrou uma ação judicial em Lorena pedindo o BCG, não sei se foi em Lorena ou em Aparecida, pedindo o BCG. Ué? É. Para obrigar o médico a receitar BCG? O posto, porque isso O posto. são... essas vacinas são de O uso posto do de saúde não vai dar BCG para quem claro é que diabético. não, isso não existe. Só para quem é tuberculoso. A BCG é para tuberculose. É uma isso? vacina que se usa na infância, né? Se faz a BCG quando o bebezinho está saindo da maternidade. Faz ali, É. bonitinho. E agora adulto quer tomar BCG também. Já Pra tomou isso, quando criança. com esse intuito. Então prestem bem atenção, muito cuidado, tudo relacionado à saúde. Questionem, será que é mesmo, será que Converse não é? com o médico, procure um profissional da área. Né? Não se pode sair fazendo... E na web tem sites de cura de diabetes, vários, né? Vários, dietas milagrosas, e Tem. vários. Agora, eu já vi um médico perder a paciência com o paciente e falou assim: se a senhora veio aqui fazer o quê? Você já perguntou tudo pro Dr. Google. Isso tá difícil. Tem, não tem, Raquel? Muito. Muito, né? Tá difícil. Muito. Não, mas o Google disse, ele perdeu a paciência. Infelizmente tá difícil. Então, a gente tem que... Eu acho que o paciente ele tem todo o direito e até o dever de se informar sobre as suas mazelas. Não é sobre os seus sintomas, ele tem o dever. Eu acho que o médico também tem o dever. Isso é uma coisa que a classe médica está começando a mudar. Não é porque médicos, na sua grande maioria, são muito onipotentes. São. Não gostam de responder perguntas. Então a gente precisa... Eu digo que eu sei, eu não preciso ficar me perguntando. Ninguém precisa ficar me perguntando. Não gostam de ser questionados nas condutas. Mas isso é uma coisa que está mudando, né? Até por conta que eu sempre... Né? Eu sou uma médica que tem paciência. Eu aprendi, né? Aprendi. É um fruto de um aprendizado diário. Mas eu acho que é muito importante o paciente... Eu sempre digo que, na verdade, não sou nem eu que digo isso. Quem dizia isso era um professor meu, uma pessoa que teve muita força na minha formação, que foi meu orientador, que é o Dr. Leão Zaguri, que é um grande educador na área de diabetes. E ele sempre dizia para nós assim: se você explicar para o seu paciente, ele vai entender. Se ele entender, ele vai fazer as coisas de maneira melhor. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele vai seguir a receita do médico. Exato, porque eu não posso me tratar por ele. Eu posso orientar, agora quem vai se tratar é ele. Qual é o grande problema da pessoa que chega no seu consultório e com suspeita de diabetes, você checa e fala, tá diabético, e daí? Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa, assim, digamos, tirar da cabeça, porque as pessoas todas, elas pensam assim, eu fiquei diabética, eu vou ficar cega, eu vou ficar sem perna, e os homens, na sua grande maioria, pensam que vão ter disfunção erétil, que é a impotência, não é? Vou ficar com disfunção erétil, não vou ter mais relação com a minha esposa, se não se cuidar. Então, assim, tudo isso... Ótimo, você fala para ele, se não se cuidar, você vai ficar... São complicações de longo prazo, não é? E o grande problema de toda doença crônica, não só do diabetes, mas como da hipertensão, que é a doença crônica mais frequente no mundo ocidental, é a hipertensão, é que tem que ter uma regra. As pessoas, além de tomar medicação,
eles têm que ter medidas gerais, melhorar a alimentação, os hipertensos diminuir o sal, os hipertensos, assim como os diabéticos, é muito importante perder um pouco de peso. Não é ficar um atleta, nada de caminhar, não é? Em vez de usar elevador, as nossas cidades são pequenas, mas usar a escada. Movimente-se mais. Não é? Não precisa ir na padaria 2 quadras de carro. Eu sempre digo isso, as pessoas esqueceram que elas nasceram com pernas e não com rodas. Você falando nisso me lembrou uma pesquisa que foi feita em relação à automação dos veículos, né? Carro automático sem marcha, aperta o botão, sobe o vidro, aperta outro botão, liga a luz, aperta não sei o quê. E fizeram uma pesquisa comparativa de quantas calorias uma pessoa, você viu? É isso mesmo. Fantástica, porque antes você tinha que pegar a manivela do carro e subir até hoje tem. Esse é um movimento comum, você gasta. Exato. Isso. Quantos controles remotos tem numa casa? Quantos telefones sem fio? Então deixa o telefone sem fio, tem um telefone fixo na parede, tocou o telefone, vai lá. Hoje ninguém mais levanta nem para atender telefone, porque o celular fica do lado. Então isso é uma coisa que nós temos que começar a repensar. E nas nossas crianças, porque assim, a gente só tem um jeito de educar, é através do exemplo. É lá. E do exemplo, não. Exatamente. Não vou mandar o meu filho comer cenoura se eu não como cenoura. Não, se você come cenoura, eu vou comer pizza aqui. Não tem jeito. Você pode, eu não posso. Não tem jeito. Não é. Raquel, nosso tempo tá quase acabando, a nossa conversa é boa. Eu tirei a Raquel de Lorena para vir bater um papo aqui com a gente. E eu fico com muito prazer. Mas eu quero conversar sobre um outro assunto, mas de uma outra vez com você, que eu sei agora que é um assunto que está mexendo muito, nós vamos começar, hein? Mexendo muito com todas as pessoas. Nós estamos vendo pessoas cada vez mais jovens querendo mudar de sexo. E isso vai cair na sua mão, endocrinologista. Isso é um assunto muito discutido. Delicadíssimo. Muito delicado e que me parece, nesses últimos tempos, como você falou no começo, né, que virou uma moda. Isso sempre aconteceu, mas é claro que agora a sociedade está dando uma abertura para que isso seja falado e que as pessoas não vejam isso mais como uma aberração da natureza, como uma doença, como uma coisa. Agora, o que está me parecendo? Que há uma glamorização, não é, dessa condição, que na verdade é uma condição que na sua grande maioria traz muito sofrimento. Eu imagino. Então, isso tem que ser visto por uma equipe multidisciplinar, com um olhar não só do médico, mas com um olhar da psicologia, com um olhar até mesmo, e digo isso com muita tranquilidade, em relação a essa questão da religiosidade. Também. Não é? Porque isso, de repente, por exemplo, assim, eu nem vi tudo, porque eu vejo muito pouco a TV, mas houve uns programas aí que apareceram numa determinada rede de uma emissora de TV, que parecia assim que era uma festa, sabe? Não, vai lá, troca de sexo, não sei. Para. Não é bem assim. Existe uma estatística assustadora em relação a cirurgia de mudança de sexo, que mostra um índice de suicídio imenso. Depois. Em algumas séries que batem 70%. Ô, louco, é muito alto. É muito alto, tá? Quando não é feito de uma maneira... Existe todo um processo legal. Então, inclusive, também essa parte jurídica também tem que estar associada. Existe um processo legal para que essa mudança seja feita de uma maneira adequada e que a pessoa não perca sua identidade. Ela pode trocar de nome, ela vai ter uma identidade social com outro gênero. Mas, por exemplo, ela não vai deixar, por exemplo, de ser um economista, se já é uma pessoa formada. Então, existe todo um processo a ser feito e que tem que ser muito bem feito. E outra, o que me parece que isso está trazendo para os jovens
Uma insegurança muito grande. Uma insegurança muito grande. Nós, adolescentes, já é uma fase de muito questionamento. Muitos questionamentos. Virar mesmo, né? O que eu vou ser quando crescer, o que eu quero ser, não é? Para onde que eu vou, como é que eu vou me sustentar, o que é ser adulto, o que não é. Agora, colocar eu sou homem, eu sou mulher, nessa fase, aí a coisa complica. E o que está acontecendo muito é que isso parece que está acontecendo muito cedo. Né? Eu acho que isso é um programa que tem que ser uma equipe multidisciplinar. Você fazer isso com adulto é uma coisa, né, doutora? O negócio, isso é no início, na pré-adolescência, como está acontecendo, né? Nós vamos conversar mais sobre isso. Temos que nos preparar e chamar uma equipe para conversar. Olha, eu gostei muito de saber que essa história da BCG é balela, não vai tomar BCG, não vai deixar de ser diabético. Diabético, tem que cuidar. Viva bem. Tem que cuidar. É o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Tem que ir ao médico. Só uma pergunta que eu esqueci de fazer. Tem que fazer uma nutrição. Nós temos hoje em dia, Peraí, deixa eu pôr o óculos, porque ele está me mostrando uma coisa ali. Tá, obrigada. Eu não enxergo. Eu esqueci o óculos claro em casa. Aí, nós temos aí uma série de alimentações diets, não é para isso. Eu posso confiar nelas? Eu posso viver bem com diabético, com esse tipo de alimentação? O que tem que ter cuidado é aquela coisa que a gente falou no começo, nos excessos. Então, nem tudo que é diet eu posso comer o diabético não pode comer 2 quilos de doce dietético por dia. Não é possível. Não é? Não, mas pote de doce diet. É diet. 5 potes de sorvete diet, não é possível. Então, na verdade, isso tem que ser orientado, a dieta tem que ser individualizada. Agora, na sua grande maioria, os rótulos, eles estão corretos. Existe uma fiscalização dura e internacional, né? É uma coisa assim muito dura em relação a diet, séria, a light, muito sério. Muito sério. Então pode. Mas, como você diz, com orientação. Se não tem paciente que diz pra você fala isso porque você não é diabética, é magrinha. Mais ou menos. E o álcool diabético, doutora? Também tem que ter restrições. Cada paciente, ninguém pode tomar bebida alcoólica toda hora. Para o diabético, os destilados costumam ser piores que os fermentados. Tem mais açúcar? É por causa do álcool mesmo que queima a glicose no fígado. E isso traz a turma do uísque, da vodka. Não é? Tem que ter muito cuidado. Isso tem que ser individualizado, conversado com o médico, conversado com a nutricionista. O excesso de álcool pode levar a diabetes? O excesso de álcool, ele pode levar a uma doença muito grave, né? Eu estou perguntando isso porque os nossos adolescentes estão bebendo muito, e as mulheres principalmente. Muito. E bebendo bebidas destiladas. Exatamente. De péssima qualidade, ainda tem mais esse. Tem. Né? Então, assim, na verdade, o maior perigo deles é uma lesão de fígado, uma lesão hepática. Uma colega médica que foi atender no posto de saúde no Rio de Janeiro, ela perguntou: seu Zé, o senhor toma álcool? Toma, sim, senhora, doutora, mas só quando a cachaça acaba. Ela ficou apavorada. Eu falei, ele bebe álcool. Muita gente, infelizmente. Muita coisa. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês. Tá aí. São 12 horas e o óculos. 34. E 34 minutos. Uma rápida rodada com os nossos comerciais. Não saia daí, porque Sintonia não acabou. Tem história do dia, Viva Maria, dica musical, tem tudo isso e muito mais. Nossa Sintonia não sai daí. Não sai daí, volta já. Experiencie a BuzzFeed ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, proteger, nutrir e aprender. Porque, embora não perceba a nossa presença, as nossas ações estão em todas as etapas da sua vida. BuzzFeed, we create chemistry.